Vamos lá dar início, já estamos com 46 pessoas na sala, certo? Então, é um prazer, boa tarde a todas e todos, né? É um prazer imenso receber hoje a reitora, a magnífica reitora da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, o EMASU, a professora Elizabeth Nunes Fernandes. A região Tocantina é a minha região, né, de onde eu vim, e eu já falo de onde eu conheço a Elizabeth, como que tudo aconteceu, tá certo? Mas vou falar da formação da Elizabeth. A Elizabeth, ela possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado na área de Química Analítica, também pela Universidade Federal do Maranhão, e doutorado em Química Analítica pela Universidade Federal de São Carlos, sob a orientação do professor Boaventura Freire dos Reis, né? Ela atualmente é professora adjunto 4 na Universidade Estadual da região Tocantina, do Maranhão, e também é técnica em laboratório da Universidade Federal do Maranhão, ambas lá na cidade de Imperatriz, no Maranhão, atuando junto ao curso de Engenharia de Alimentos. A Elizabeth, ela tem uma experiência bem extensa também na indústria, ela foi funcionária da Companhia Vale do Rio Doce, que hoje em dia é a Vale, né? Ela trabalhou na Vale do Rio Doce de 1986 a 1994, na análise de controle de qualidade de óleos lubrificantes, graxas, óleo diesel. Ela tem experiência na área de química, com ênfase em análise em fluxo e eletroanalítica, e atua principalmente nos temas de multicomutação, espectrofotometria, quimiluminescência, reações enzimáticas e eletrodos quimicamente modificados. Bem, a Elizabeth, ela participou da comissão de transição após a criação, né, pelo governo do Maranhão, da UEMA-Sul, que é da região Tocantina, lá do Maranhão, é a segunda maior região, né, depois da capital, composta por representações de professores, de alunos do Ministério Público do Maranhão, da Universidade Estadual do Maranhão e do governo do estado para planejar a nova instituição pautada na descentralização e democratização do ensino superior no Maranhão, né? E aí a Elizabeth, ela foi nomeada reitora pro tempore, por ter participado certamente com muita competência, eu conheço a competência da Elizabeth, né, nesse tempo, e após esse mandato, ela foi eleita para o mandato entre 2018 e 2021 pela comunidade acadêmica, juntamente com o vice-reitor, professor Antônio Expedito Ferreira Barroso de Carvalho. Eles receberam 90% dos votos em um referendo realizado nos campi de Imperatriz e Açailândia, e esse referendo ele foi feito com discentes, docentes e técnicos administrativos, né? Para além de toda essa experiência administrativa e profissional e científica da Elizabeth, ela também é mãe de 2 filhos, né? O primeiro filho dela nasceu durante o doutorado dela lá em Piracicaba, em 2002, e a filha já é cidadã imperatrizense, né? Nasceu em 2008. Eu suponho que Sara nasceu em Imperatriz, viu? Em meio à produção acadêmica e científica. E a Beth, ela é uma pessoa que atua, né, defende, atua a causa da representatividade das mulheres na ciência. Para além de tudo isso, eu tenho o prazer de falar para vocês que a Beth, ela foi minha supervisora lá na iniciação científica, lá na UFMA, no Maranhão, e quem convive comigo e alguns aspectos que eu tenho de liderança e perfeccionismo às vezes, exigência de mais outras, contexto principalmente, quem participa das bancas comigo, é herança, né, da minha amiga e reitora Elizabeth. Elizabeth, a sala é sua, um prazer imenso recebê-la, viu? Obrigada, emocionante as palavras, né, assim, fico muito feliz, honrada demais, demasiadamente honrada, né, de estar participando, primeiro pelo convite que vem de você, Claudete, porque também é recíproco, né, toda essa admiração que eu tenho, desculpa se eu pesei na mão de alguma forma, mas eu sei que a sua formação, eu fico muito feliz de ver, né, quem você está se tornando, e agora também indo
o caminho da gestão, que eu acho que é muito importante, que faz parte, a gente vai conversar sobre isso, né, o que é a nossa carreira no magistério superior. Quero também agradecer ao reitor, né, pela eleição que teve, eu sei que foi recente, né, que aconteceu ano passado, né, foi ano passado, né, nessa gestão que está, que é alguém que vem também, né, para um novo desafio, um desafio, sempre será um desafio, principalmente para uma universidade como a Federal de Pernambuco, que é uma universidade que já tem um nome e renome, né, dentro das universidades do Brasil e do mundo. Então, quero parabenizar e desejar pleno êxito à gestão, né, do reitor Alfredo e o vice-reitor Moacir. Quero também agradecer aos coordenadores, né, que aqui estão, os coordenadores do programa, que com certeza eu até estava fazendo um comentário que eu achei muito bonito, muito simbólico, o nome colóquio, né, eu acho um nome muito interessante, né, poético, e quebra também um pouco, porque eu coloco, usar uma forma mais coloquial de conversar, né, eu acho que nesse aspecto é muito importante, né, quebrar certas barreiras, né. Então, eu parabenizo também o coordenador Severino e a Janaína, né, a vice-coordenadora do programa de pós-graduação. Não posso deixar de cumprimentar também aqui uma pessoa que é muito querida, a professora Paula Paim, que também tive o prazer de conhecê-la, né, durante o meu doutorado, né, quando fazíamos doutorado lá em Piracicaba. E, Paim, quero lhe dizer, eu posso, né, peço desculpas e licença para chamá-la de Paim, pela intimidade. Eu lembro de você todos os dias, sabia? Você me deu um presente que eu uso todos os dias, você sabe o que é, me deu na nossa despedida, eu lembro que na nossa despedida lá em Piracicaba, aliás, lá em Rio Claro, né, naquele churrasco que a Sheila nos recebeu tão bem, né? E são laços que a gente cria durante a trajetória que a gente tem, e isso é muito importante, quero dizer a todos, quero cumprimentar também a todos os que nos acompanham, né, os professores, aos pós-graduandos. Eu venho aqui trazer para vocês um pouco da minha experiência, mas eu acredito que tudo isso que a Claudete fala aí, né, da minha parte profissional e da minha questão acadêmica, da minha formação, na frente disso tudo, porque não é atrás, na frente disso tudo, existe a Elizabeth, né, quem eu sou, né, e eu trago para vocês, eu peço licença agora para compartilhar com vocês uma apresentação, né, eu só quero que vocês me retornem, porque como eu não consigo ver se está funcionando ou não, se vocês estão me ouvindo bem. Tá me ouvindo, Beth, só não está no modo apresentação ainda. Agora sim. Já está. Bem, gente, fiz uma palestra, um colóquio, uma conversa, né, e dei como título Caminhos e Trilhas da Carreira do Magistério Superior, do Ensino à Gestão, né, e eu coloquei dessa forma porque eu acho que é importante a gente falar do que vem a ser a nossa carreira, né, hoje, de certa forma, tão marginalizada. Então, eu acho que a gente traz para cá, né, um pouco sobre isso. Mas, antes disso, eu gostaria de falar para vocês quem é a reitora Elizabeth, né? E a minha vida, a minha história para além do Lattes, né? Porque antes de ser a pesquisadora, de ser a professora, de ser a reitora, eu sou Elizabeth, sou filha de Nazaré e Longuinho, uma família que veio da zona rural, esse lugar bem aqui, essa casa branquinha que você vê aqui, é onde eu passei a minha infância, né? Sou filha de uma família de 9 irmãos, eu sou a 8ª irmã, no caso, né? 6 mulheres e 3 homens, então era a casa das 7 mulheres, porque lá estava minha mãe,
né? Então, eu sou de uma família onde o feminino é muito ardente, muito forte na nossa trajetória, né? Eu nasci em São Luís do Maranhão, meus irmãos todos, exceto os anteriores a mim, né, todos nasceram nesta casa aqui, né? Esta casa, vocês podem ver, uma simplicidade, é um lugar, é uma zona rural, num povoado da Macajuba, município de Chapadinha, no Maranhão, que fica em torno de 230 quilômetros, mais ou menos, da capital. Vocês veem, quem conhece a zona rural, vocês podem ver que é um ambiente do cerrado, né, que você tem, olha, as carnaúbas, que são próprias da vegetação, né, e é um lugar, de certa forma, que marca a nossa história, né, porque aqui começa tudo. Nessa casa, com toda a simplicidade, porque meus pais eram muito simples, né, nós somos pessoas muito simples, na verdade. Nesta casa, com toda essa simplicidade, nós tínhamos uma biblioteca. Então, isso para nós é muito importante, para vocês verem o quanto que a visão dos meus pais, né, o meu pai e a minha mãe e meu pai, eles praticamente se separaram, porque para dar educação aos filhos, nós fomos para São Luís, né, e meu pai ficou aí, trabalhando na agricultura de subsistência, para garantir o sustento dos filhos para estudarem em São Luís, na capital, porque lá é onde teria condições, né, de dar uma boa educação. Hoje, essa casa, ela tem esse formato agora, né, é um lugar onde a gente vai para relembrar nossas memórias, é um lugar que a gente tem com muito carinho. Eu vou bem pouco, porque moro em Imperatriz fica a mais de 600 quilômetros de São Luís, mas os meus irmãos que moram todos em São Luís, sempre, né, feriados, sempre estão por lá, né? Então, a minha educação, ela é oriunda da escola pública, né? A minha vida inteira eu estudei em escola pública, desde do pré, né, do jardim de infância, como era chamado à época, né, até a pós-graduação, e me orgulho muito disso. Fiquei órfã paterna aos 12 anos, mas mesmo assim, meu pai morreu em abril de 1979, durante a transição, estava saindo o governo de Ernesto Geisel e entrando do João Figueiredo, né? O último governo da ditadura militar. Meu pai não viu a redemocratização, apesar dele ser uma pessoa, eu gostaria muito, por tudo, que ele tivesse visto esse novo país, como ele se tornou. Como a Claudete falou, eu sou técnica em Química, fiz na escola técnica, isso me rendeu, ao fim do curso, né, eu fiz um estágio, fui fazer um estágio aos 17 anos, eu fui fazer um estágio na Companhia Vale do Rio Doce, de lá, desse estágio, eu fui contratada como técnica de laboratório, e aqui, nesse momento da minha vida, eu descobri que eu queria ser pesquisadora. Com 3 meses que eu havia sido contratada na Vale, e a época era a época que estavam montando, a Vale estava chegando no Maranhão, para toda essa exploração que tem, né, dos recursos do Carajás, o Porto de Itaqui, nós trabalhávamos na ferrovia e era preciso montar um laboratório, né, para análise de óleos, tudo, então era uma coisa que não existia no estado, né, então nós fomos todos preparados, muito bem formados, fizemos muitos cursos, né, a nossa capacitação foi investido muito na capacitação, e eu tive a honra de ter a minha primeira capacitação no Centro de Pesquisa da Petrobras, no CEMPES. E ali eu me encantei. No auge dos meus 18 anos, eu entrei num centro de pesquisa e descobri que ali eu queria ser pesquisadora, né? Foi ali a semente de tudo. Trabalhando na Vale, eu passei o tempo, né, entre o ensino médio, quando você começa a ganhar dinheiro, isso é natural, você começa a abrir novos horizontes, e aí você se afasta um pouco, né, da dificuldade de trabalhar e estudar, então eu demorei uns 3 anos, né, para passar no vestibular, né, e que eu fui cursar o curso de Química Industrial na UFMA noturna, então eu trabalhava durante o dia, na Vale, e
À noite, eu fazia o curso de Química Industrial. Veio as dificuldades, porque a Vale era na época, era uma empresa de economia mista, então era muito difícil certas questões, então, muito rígida a questão do trabalho, tudo. Então, trabalhar e estudar ficava muito mais difícil. Daí surgiu a oportunidade de um concurso para técnico de laboratório da UFMA. Eu abdiquei de um emprego onde eu ganhava muito bem, né, para ser servidora pública, né, técnica de laboratório, e assim seguir o meu sonho que eu queria ser pesquisadora, eu queria fazer algo mais além daquilo que eu fazia como técnica. O trabalho em empresa é um trabalho, você é treinado para aquilo, então aquilo vira uma rotina, então não tem muito o que mudar. E eu queria mais. Fiz, então, o concurso, comecei a trabalhar na UFMA como técnica, então eu era aluna e era servidora, né? Fui fazer também, logo depois eu fiz a prova do mestrado, eu sou da segunda turma do mestrado de Química Analítica da UFMA. Neste íntere, eu também fui aprovada no concurso público para a carreira do magistério superior em Imperatriz. Eu morava em São Luís e passei num concurso para Imperatriz, né, a mais de 600 quilômetros, que era o SESI, o EMA, foi onde eu comecei a minha carreira do magistério superior. Fiz meu doutorado, aí, um detalhe, eu fui aprovada, só que na época, passaram 4 anos para poder fazerem a nomeação, então eu só fui nomeada, quando eu fui nomeada, eu já estava no doutorado, na UFSCar, tudo, e aí eu agradeço pela sensibilidade que todo o corpo teve de aguardar. Eu tomei posse, mas voltei para o doutorado, concluí meu doutorado. Na época que eu estava fazendo um doutorado, eu me tornei mãe, como disse a professora Claudete, né, mãe do Pedro. O Pedro é esse rapaz que está aqui do meu lado, né? E também foi a mesma época em que eu perdi a minha mãe. Então, eu estava fazendo o doutorado, perdi a minha mãe e me tornei mãe. Então, mas dá tudo certo. Quero dizer para vocês, meninas, que dá tudo certo, né? A gente consegue. Porque a gente tem essa capacidade, a gente consegue fazer tudo que a gente ama, a gente faz e se entrega, né? Me tornei professora, pesquisadora, extensionista. No meio disso, tive a Sara, 6 anos depois que eu já era mãe do Pedro. Ela nasceu em Imperatriz, é cidadã imperatrizense. Após algum tempo na carreira do magistério superior, eu me tornei diretora do curso de ciências, né? A minha vida na carreira eu me dedicava muito mais ao ensino, à pesquisa, à extensão. Eu não lidava bem com a gestão, né? Mas tive a oportunidade de ser diretora do curso de ciências. Eu não tinha, na verdade, não é que eu não lidasse bem, eu não tinha interesse à época por isso. Quando eu estava sendo diretora do curso de ciências, foi criada a UEMASul, e aí eu fui eleita entre os pares, né, como a representante docentes, participei da comissão de transição, como fez bem esse parêntese aí, essa referência, a professora Claudete, e depois fui indicada para o reitorado pro tempore, e em seguida, que foi o ano de 2017, foi o reitorado pro tempore, e em seguida eu fui eleita reitora, eu, juntamente com a equipe, e o vice-reitor, um amigo, uma pessoa muito querida, um parceiro, eu tenho uma equipe maravilhosa, gente. Então, eu quero aqui também fazer essa deferência a todos eles. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Então, e o Antônio Expedito Barroso de Carvalho é um amigo em tanto, é um parceiro, aprendo muito com ele, é um aprendizado constante. Na verdade, é uma troca que nós temos muito grande na gestão. E o que é o EMASul? Para que vocês entendam um pouco o que é isso, né? O Maranhão, ele passou 50 anos, né, onde nós tínhamos uma oligarquia que cuidava de todo esse poder no Maranhão. Então, o Maranhão não era a terra desta oligarquia, não era a terra do povo, né? Então, tudo era ligado a quem estava no poder à época. Em 2014, na campanha para
governador, né, uma proposta para o Maranhão com desenvolvimento e justiça social, né, que foi a do então candidato Flávio Dino. A meta 14, a proposta 14 não, a 28, na verdade, era criar universidades estaduais regionalizadas com orçamento próprio, autonomia administrativa, visando dar maior velocidade às decisões administrativas, aproximar as instituições da comunidade e ampliar o número de vagas públicas e gratuitas. Coube a nós, né, a criação da UEMASU em outubro de 2016, que foi para nós, para todos que estavam ali, uma luta que há mais de 30 anos para aquela região Tocantina, que, como a professora Claudete falou, é a segunda região mais desenvolvida, é onde é o segundo coração do Maranhão, como o governador mesmo se refere, a segunda capital do Maranhão. Então, nós tivemos essa universidade. Então, era a primeira universidade regional do Maranhão. Esse aqui é o campus de Imperatriz, né, na cidade de Imperatriz, mas atualmente nós temos 3 campi, em Açailândia, que já faz parte da área também, que a gente já recebeu quando da criação da UEMASU, e na cidade de Estreito, que já foi criada a partir da UEMASU. Esse aqui é o professor Expedito, essa pessoa que está do meu lado, esse aqui é o professor Ronaldo, que é o decano, que foi a pessoa também que me acolheu muito bem quando eu cheguei em Imperatriz, a professora Regina, que é uma pró-reitora de Gestão e Sustentabilidade Acadêmica, e a professora Sheila, que é a nossa pró-reitora de Planejamento e Administração. Faltou bem aí a professora Maria da Guia, que é da pós-graduação. Ai, gente. Beth, se você quiser ocultar essa mensagem aí embaixo, é só você clicar em ocultar, tá? Porque cobra tá, tudo bem. Pronto, obrigada, querida, tá vendo? Gente, então, assim, falei um pouco, né, de quem eu sou e o que é o UEMASU, e agora eu gostaria muito de falar, né, para vocês, a respeito do que é a carreira do magistério superior. O desafio é esse que nós temos, né? Eu tomei como referência, eu gosto muito desta referência aqui, que são de 2 professoras, né, uma da Universidade do Amazonas e outra da Universidade do Pará, né, da região, próximo também de nós, onde elas fizeram um levantamento da pós-graduação no Brasil, a expansão de doutores no novo Plano Nacional de Educação. Porque é importante frisar para quem está hoje na pós-graduação que o que nós estamos vivendo hoje são frutos plantados lá atrás. E o Plano Nacional de Educação, ele trouxe, é claro, aqui eu falo da pós-graduação, mas ele no plano, ele também viabilizava o aumento de vagas, vem a questão das cotas, né, de ter acesso, de tornar uma universidade mais inclusiva, né? Então, tudo isso está composto neste Plano Nacional de Educação. Aumento do número de vagas. Então, a UEMASU, porque na esfera da educação, nós temos as competências. O governo federal, ele é responsável pelo ensino superior, mas isso não impede que o governo do estado também possa ter suas universidades, como é o caso, né, de muitos estados que possuem universidade e até mesmo municípios, né, que possam ter. Mas, de modo geral, os municípios cuidam da educação básica, básica menor, ou seja, do fundamental, o estado da educação básica do ensino médio e o ensino superior fica sob a responsabilidade do governo federal. Né? Nesse plano de expansão, que acontece, friso aqui, de 2003 a 2012, né, quando eles fazem essa análise da expansão das universidades, eles mostram, né, que no período, teve 2 períodos, o período 1, que foi de 2003 a 2007, que tinha como principal meta interiorizar o ensino público federal, né, daí, naquela época, em 2002, nós tínhamos 45 universidades federais e 148 campos, né, e unidades. Por que eu friso
essa unidade, isso bem aí, essa expansão 1? Porque isso coincide com o meu retorno, né? Quando eu retorno do doutorado, em 2004, eu, como tinha o concurso de técnico administrativo, técnico de laboratório na UFMA, eu transferi pedi remoção para o campus da UFMA em Imperatriz, porque o concurso que eu havia passado era Imperatriz, e a mim coube, naquela época, por conta dessa meta, bem aqui, dessa expansão que estava acontecendo, a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, ela estava sendo contemplada com isso, e houve a criação dos novos cursos. E eu fiz parte, naquele momento, fui convidada para fazer o projeto pedagógico, né, junto com a equipe, numa comissão, do curso de Ciências, ou de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Maranhão. E aqui eu faço esse parêntese para dizer para vocês, aqui começam os desafios de quem sai de um doutorado, né, e adentra na carreira do magistério superior, mesmo como técnica, mas naquele momento a questão do ensino também envolve os técnicos, e aí você tem que se deparar com diretrizes curriculares, a questão pedagógica, de começar a entender este outro lado. Então, quem vem da pesquisa, geralmente, quando a gente está fazendo o doutorado, o sonho de todo doutorando, assim, em sua grande maioria, é trabalhar com pesquisa, né? E aí o ensino chega para você, e aí eu quero colocar que eu fiz parte dos primeiros estágios de docências que foram promovidos pela CAPES, eu era bolsista CAPES, foi quando a CAPES também se apercebeu disso, da necessidade, porque dentro da formação do doutorando, né, era preciso ter alguma coisa com relação ao ensino, a carreira do magistério, porque nós somos preparados, de forma geral, né, para ser pesquisadores. Então, é muito, a depender da área, eu estou falando aqui para pós-graduandos de Química, e a gente sabe perfeitamente, né, na nossa área, que é exatamente isso. Pouco se fala, a menos que você faça um doutorado na área de ensino, né, mas quando você faz os outros doutorados, eles são muito mais tecnológicos, eles são muito mais voltados para o lado do bacharel, né, e não do licenciado. Então, acontece muito que a gente fica preso, em forma de, como profissional, muito a questão da pesquisa. A gente quer muito fazer pesquisa, mas a gente esquece um pouco do ensino, e esse ensino ele tem que estar atrelado, né, nós precisamos estar com isso atrelado. Então, foi uma experiência, para mim, muito rica. A segunda expansão já vem com o Reúne, quando criam novas universidades, né? E neste relatório aqui, eles já começam a perceber o quanto que houve uma mudança, o que isso promoveu para o país, o avanço que aconteceu, as oportunidades que ocorreram. Muitos dos nossos colegas que hoje estão nas universidades como os professores, eles são oriundos deste momento aqui, destes investimentos. Não se faz educação sem investimento. Então, foi aqui que surgiram as vagas para que a professora Claudete tivesse, para que a professora Paim começasse a trabalhar. Então, são as oportunidades que surgem, os concursos que aconteceram, muitos dos nossos colegas da nossa geração estejam hoje como professores. Então, se não houver uma política, isso não ocorre. Esse Plano Nacional da Educação, ele tinha vigência de 10 anos, ele é de 2014, então ele vai até 2024, e nessa vigência dele, né, ele tinha como 20 metas. Eu destaco aqui a meta 14, onde ele coloca como elevar gradualmente o número de matrículas de pós-graduação estrito sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores, né? Destaca-se que no período de 1998 a 2016, a expansão de titulados, né, triplicou, né, nesses 18 anos. E aqui, nesta análise que eles fazem, as autoras desse trabalho, eles já colocam, né, e esse trabalho aqui foi feito em 2018, né, ela já dizia que tinha
que buscar um esforço, né, e uma estratégia, né, para poder cumprir o item 14.12, que era de ampliar investimentos na formação de doutores, de modo a atingir a proporção de 4 doutores por 1.000 habitantes. E que isso fosse equânime, porque, na verdade, nós temos algum, é claro, se concentra o número de doutores, não se compara o número de doutores que nós temos no Sudeste, no Sul, comparado com o que a gente tem no Norte e Nordeste, né? Isso é uma questão que nós precisamos analisar. E é lá, com essa expansão, que surgem as oportunidades. Muitas pessoas tiveram que sair, né, de suas cidades, né, e se deslocar. Hoje mesmo, na UEMASUS, com o curso que nós temos, muitas pessoas vêm de outras regiões, né? E isso tem que passar por uma adaptação, né? Voltando aqui, para onde vamos, quais são os destinos profissionais, né, dos profissionais mestres e doutores, como eu terminei de colocar. A grande maioria vai para as instituições de ensino superior, né? Algumas poucas têm funções de consultoria, porque tem poucas oportunidades disso, né? A empresa público-privada, alguns centros de pesquisa, né? Muita gente gostaria de trabalhar em centros de pesquisa, mas nós temos poucas oportunidades, né? Instituições de pesquisa, e a indústria agora, com essa questão da inovação, ela também se apresenta como um destino para os nossos mestres e doutores, né, para essa formação. Entretanto, né, a gente vê que a concentração está, em sua grande maioria, nas instituições de ensino. Notem que nesses 10 anos, fazendo análise, esse dado aqui é do censo, desculpa que esse censo não é 2019, é 2020, é relativo a 2019, desculpa aqui a fonte. Em 2009, nós tínhamos 26,4%, né, de professores doutores, que se elevam agora para 45,9% em 2019. Então, nós tivemos um aumento realmente importante na formação, o corpo docente com doutores, porque antes nós sabemos que muitos concursos aconteciam nas universidades, sejam nas estaduais ou nas federais, aconteciam para professores auxiliares, ou seja, aqueles que tinham a especialização, a graduação e a especialização. E aí as universidades tiveram que investir muito para a formação deste professor dentro da instituição. Então, esse professor, às vezes, saía para fazer o doutorado, fazer o mestrado, então tinha que haver um investimento para contratar um professor substituto enquanto ele estava afastado. Então, todo esse movimento, todo esse investimento foi feito neste período. A gente precisa relembrar bem do que aconteceu com a educação em nível federal, né, do ponto de vista, né, da educação superior, as melhorias que nós tivemos neste período que se apresenta aí. E aí eu destaco aqui também uma questão muito importante para a carreira, para quem está aí, mestres, doutores, pensando no futuro, serem futuros professores, entrarem na carreira do magistério. Eu acho que é importante a gente conhecer a carreira na qual a gente trabalha, certo? Então, eu destaco aqui uma lei muito importante, foi uma conquista muito grande. É claro que precisamos mais, né? Mas foi muito importante para a carreira do magistério superior, a Lei 12.772, de 2012, que institui o plano de carreira, cargos do magistério federal, isso tanto para as universidades como os institutos federais, né, podendo avançar dentro da carreira, chegar a titular, né, e ela foi modificada por esta lei em 2013, então foi um grande avanço também para a carreira, é muito importante. Então, esta carreira que a gente se coloca aqui, do magistério superior, que a gente é preparado, quer um doutor. Então, assim, os concursos hoje, em sua maioria, são todos feitos, né, raríssimas exceções, algumas áreas, eles são feitos para doutor, né? Então, eles querem um professor ou doutor. E este professor, ele se depara, né, com essas múltiplas funções que ele tem que ter na carreira dele. A carreira do magistério superior, ela é composta de ensino, pesquisa, pós-graduação, né, extensão
inovação e a gestão. Então, como este profissional múltiplo que nós precisamos, e que precisa ser valorizado, e a minha fala aqui é nesse sentido, que nós precisamos nos valorizar enquanto, né, professores, quanto docentes do magistério superior, nós precisamos valorizar todos os professores, na verdade. Então, eu fiz desta forma aqui, porque estou falando para um público, né, de pós-graduandos, então eu dei destaque a isso. No ensino, nós temos aqui como... quando nós chegamos lá, para atuar no ensino, o que a gente precisa saber? Né? A gente se depara, né, com diretrizes curriculares, com planejamento e formação pedagógica, porque nós não tivemos essa formação, muitos de nós, às vezes, somos oriundos de bacharelados, de cursos de bacharelados, aí fazemos o mestrado, fazemos o doutorado, fazemos o pós-doutorado, e aí a gente se depara com um plano de ensino, um plano de disciplina, um plano de aula, e aí vem todas as questões, as metodologias de ensino, nós precisamos, cada dia, todos, sempre, né, estar nos formando, nos atualizando. O processo ensino-aprendizagem, porque também é outra coisa que nós precisamos entender, este processo dentro da nossa vivência, dentro da carreira do magistério superior, não é simplesmente derramar o conteúdo. A gente precisa se preocupar principalmente com a desigualdade de nossa sala de aula. Porque isso é outra coisa que agora se apresenta muito fortemente na pandemia para todos nós, a questão do acesso, da acessibilidade, da educação inclusiva, tudo isso nós temos que... tudo isso está permeado na carreira do magistério superior, e nós também precisamos mergulhar nisso. A questão do uso das tecnologias, que agora ficou muito transparente, mostrou para nós, o fato de nós estarmos aqui hoje, nesse momento, eu estou a UEMASU é Imperatriz, eu estou neste momento em São Luís, porque eu vim para uma agenda de trabalho, vocês estão aí em Recife, ou eu imagino que sim, mas muitos de vocês, até por conta do ensino remoto, podem estar em outra cidade. Mas nós podemos hoje estar nesse momento juntos, né? Isso por conta das tecnologias, isso é muito importante para a gente. E muito de nós, professores, né, docentes, técnicos, gestores, isso é um mundo muito novo. Nós tivemos que nos adaptar nesse último ano, até para usar essas plataformas todas, né, para aprendermos. Ainda tem um aspecto das avaliações internas e externas, porque o ensino é envolvido, não basta eu ser professor e não me preocupar com a nota do censo, né, com a nota do curso, eu tenho que estar envolvido nisso tudo. Então, se eu sou professor, faço parte, dentro da minha carreira, também eu preciso me envolver com tudo isso, né? Esses são os nossos desafios. Eu destaquei aqui, né, na pesquisa, você começa, chega do professor, doutor, vão logo lhe cobrar o quê? A busca de fomento, participação em editais, captar recurso, projetos, orientações, né? E aí vem uma questão que eu acho que é importante a gente destacar, de conhecer a realidade da universidade, da instituição de ensino que você vai trabalhar. Porque muitas vezes, por exemplo, eu fiz meu doutorado com vinhos. E aí fui trabalhar em Imperatriz, onde pouco se toma vinho. Tem muita gente que aprecia vinho, mas a temperatura lá não é uma temperatura que nos ajude, né, a ser apreciadores de vinhos todos os dias. É melhor tomar cerveja do que tomar um vinho nesse aspecto, né? Então, lá nós não tínhamos nada com relação a isso. Então, o meu primeiro projeto, um dos meus primeiros projetos foi estudar a cachaça lá de Campreste, que é um município próximo, estudar a cachaça que tinha lá do Bar do Ambrósio, que a professora Claudete deve saber, que é uma cachaçaria bem importante da cidade. Então, é isso, a gente tem que preparar nossos projetos diante dessas consoantes
com essa realidade das instituições de ensino. Então, a gente precisa mergulhar nesta realidade da instituição de ensino que a gente passa a fazer parte, né? E redirecionar os projetos, linhas de pesquisa, formação de grupos, tem que criar redes, isso é muito importante. Saber tratar, saber articular. Então, tudo isso está dentro da nossa... Se a gente quer produzir, buscar produção científica, publicação, a gente precisa se empenhar nesse sentido. Então, isso também faz parte da carreira do magistério. A pós-graduação, nós temos aí, né, bem próximo também da pesquisa, porque está envolvido, né, estar junto, criar alternativas, submeter novos projetos, né, de programas de pós-graduação, né, participar do credenciamento, estar envolto com as notas, com as avaliações. Tenho certeza que a professora Paula Paim, a professora Claudete, sempre estão, o coordenador dos programas de pós-graduação tem que estar sempre preocupados com isso, e aí tem que conversar com os professores que estão envolvidos, né, e os professores, nem todos os professores da instituição, às vezes, têm esse perfil, porque cada dia que passa, os órgãos de avaliação interna e externa também nos impõem limitações, né, e aí nem todo mundo pode fazer parte deste grupo, né, seleto de professores que está no programa de pós-graduação. Mas são os desafios que nós temos também enquanto docente da carreira do magistério superior. A outra questão que nos foi posta é a questão da inovação, né? O marco legal da ciência e tecnologia, agora de 2016, que surgiu, né, que foi modificado em 2016, traz para a universidade um novo olhar, novas linguagens, né, de você tratar a questão de startup, aceleradoras, incubadoras, formação inovadora, empreendedorismo, tudo isso, né? Ter perfil inovador. Então, tudo isso está agora linkado à carreira do magistério superior. E a extensão, gente, tem a questão da extensão, que é extremamente importante. Nós temos uma lei aí, uma resolução, aliás, desculpa, do MEC, onde eles nos propõem a curricularização da extensão. O que é isso? Além daqueles projetos de extensão que nós já temos, que isso é uma coisa, os famosos PIBECs, né, projetos de... Nós temos agora que inserir a extensão dentro do currículo do curso, né? Então, você vai ter que os cursos precisam ter uma percepção do entorno, eles precisam se colocar para a sociedade, ter que ter uma maior interação entre a universidade e a comunidade, né? Ter uma linguagem mais acessível, né, a esta comunidade. É uma forma também de nós popularizarmos a ciência, que já foi, de alguma forma, deu o pontapé inicial, quando foi criada a Semana de Ciência e Tecnologias, né? Temos projetos e orientações, também produção científica na área de extensão. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e o último enfoque, né, a última trilha ou caminho da carreira do magistério, que é a gestão. Nós não podemos nos furtar, por mais que lutemos, né, e temos afinidades, porque nem todo mundo tem perfil de gestão, mas isto também nos é posto dentro da carreira do magistério superior. São coordenações, né, seja de curso de graduação, de pós-graduação, as direções de centros, que aí as pró-reitorias, reitoria, vice-reitoria, e aí você tem que ter um perfil, você tem que saber articular, você tem que saber se colocar, e nesse aspecto aí, né, de ser conciliador, de conseguir articular dentro da sua própria comunidade, né? Porque uma das questões que eu destaco na carreira do magistério superior, da gestão do magistério superior, é que geralmente não sempre, nós estamos gerindo os nossos pares. Então, um professor, eu sou professora, eu estou reitora. Então, isso acontece com todos
que estão aí na gestão, todos os nossos colegas que estão sobre coordenações, pró-reitorias, direções, coordenações. Eles hoje estão com esta função, mas, na verdade, eles são professores. Então, eles têm que ter um perfil, né, e têm que fazer uma gestão democrática, transparente, né, os compromissos, honrar com os compromissos da gestão pública, zelar pela coisa pública, né, dentro da impessoalidade, da imparcialidade. Isso quando você faz no meio em que você congrega com seus colegas que estão no seu dia a dia, isso às vezes não é muito bem interpretado, né? Então, é uma das dificuldades que eu posso colocar para vocês aqui da gestão de modo geral, não estou colocando aqui apenas da reitoria, de modo geral. Existe, às vezes, essa dificuldade, porque você está gerindo entre os pares, né? Esta é uma questão que eu destaco dentro da gestão. E o que é que nós temos? Esse eu mostrei para vocês aí que a carreira do magistério superior é uma carreira multifacetada. Isso independe dele estar numa universidade estadual, no Instituto Federal ou numa municipal. Ele precisa estar envolvido com tudo isso, porque todas essas questões que eu coloco aí, elas estão dentro dos parâmetros e dos instrumentos de avaliação das universidades, das instituições de ensino. Nós estamos sendo sempre avaliados, internamente e externamente, né? E aí, o que nós temos como realidade, né? A nossa realidade atual é uma realidade desafiadora, nos aterroriza de uma certa forma, porque nós temos uma total desvalorização da ciência, da universidade pública, né, dos professores e pesquisadores. É o que nós temos hoje. Os cortes estão aí colocados, né, desde 2016 para cá, o que nós temos visto é isso. Cortes, contingenciamentos, não se faz ciência, não se valoriza um ensino público de qualidade, não se faz educação de qualidade sem investimentos. Então, se você tem corte, como é que você vai formar? A formação, ela tem um valor. Ela tem um valor moral, social, né? Claro, importante. É muito importante que formemos mais pessoas, que a gente tenha... a educação, ela empodera, ela faz você transformar a sua vida. Aquilo que eu mostrei para vocês lá no início, de quem é a Elizabeth, eu vim lá da Macajuba. Hoje eu sou a reitora da UEMASul. E quem fez esse caminho, quem traçou este caminho para mim, foi a educação. Foram meus pais terem apostado na educação dos filhos, a mim e dos meus 8 irmãos. Se não fosse isso, nós estaríamos lá. Não sei se vocês conhecem aquela música do João do Vale, também maranhense. Eu imagino que eu esteja falando com a geração, pela geração milênio, né? Mas, assim, quem não conhece, depois quiser ver, é uma música do João do Vale que ele fala minha história, né? O professor Boaventura, que foi meu orientador, nós escutávamos muito essa música, porque ele também tem uma trajetória de vida bem parecida com a minha nesse sentido. Muitas pessoas que saem, quando a gente vê agora com essa questão aí do ensino remoto, né, essa romantização de colocar uma pessoa em cima de uma árvore e dizer que ele conseguiu, ele é dedicado, tudo é importante, é lindo, não estou aqui desmerecendo isso de forma alguma, né? É alguém que quer estudar e ele fez um banco em cima de uma árvore para estudar. Ele sabe o quanto que a educação é importante. E aí, lembrando um amigo que disse para mim, quem não tem nem a árvore, que às vezes nem a árvore tem para ele conseguir esse sinal melhor. Então, é tudo isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pensar sobre isso. Então, num momento em que nós estamos vivendo no país onde nós só temos cortes e contingenciamento, e eu sou de uma universidade estadual, e aí você diz, mas aqui é nível federal, porque você está preocupado, porque a educação é um todo. E tudo está engrenado, tudo
tudo tem a ver uma coisa com a outra. Nós não podemos viver numa bolha e pensar que a universidade, eu trabalho com ensino superior, eu não tenho que me preocupar com o Fundeb. Claro que eu preciso me preocupar com o Fundeb, porque o Fundeb, ele trabalha com a educação básica. E se eu não tiver uma boa educação básica, eu não vou ter ingressos da universidade. Eu vou estar, de uma certa forma, já criando uma barreira no acesso à universidade. Porque eu preciso de uma escola pública, uma escola da educação básica forte, fortalecida e de qualidade, para que ele possa adentrar em condições, né, iguais dentro da universidade pública também. Porque é muito bonito a gente ver as escolas particulares fazendo outdoors, eu não sei, deve acontecer, isso acontece no Brasil inteiro, quando os seus alunos saem e vão para uma universidade pública, eles destacam lá, né? Muito bonito isso. E aí, enquanto isso, nós estamos sufocando a escola pública, sufocando as universidades, né? E nós precisamos, de uma forma ou de outra, né, lutarmos para que isso tenha uma mudança, precisa mudar. O que nós estamos passando hoje é um pesadelo, até mesmo como gestor. As inúmeras mudanças de gestão, CAPES, NPq, INEP, toda hora muda, cada um que vem fala uma coisa. Já participei de reuniões com a CAPES, onde eu saí de lá convencida que a pós-graduação profissional ia ser o auge dessa política de governo, eles investem nisso. Aí vem um outro, passados os dias, muda, o outro gestor já tem uma outra concepção. Então, cada gestor faz a sua concepção. Então, nós estamos num barco desgovernado, porque nós não temos uma política voltada para a educação, seja ela da educação básica até a educação superior. E isso é muito, a prova disso tudo está aí, como é tratada a pandemia. Nós estamos vivendo um show de horrores, numa CPI, né, que a gente está vivendo bem aí, vendo toda hora o que está acontecendo. Então, tudo isso faz com que a gente esteja perdendo, de alguma forma, os nossos cérebros. Muitos dos nossos estudantes, pós-graduandos, ou até mesmo pesquisadores, eles estão buscando outros países, né, saindo, porque eles querem, quem ama a ciência, quem quer a ciência, quer desenvolver e trabalhar para isso, eles buscam o caminho do aeroporto, não é? Muitos vão para outros países, né? E aí nós estamos perdendo material humano, né? E pessoas que poderiam, né, estar conosco nesta luta. E, para finalizar, eu coloco para vocês as palavras do governador no último artigo que ele escreveu sobre educação. Nós, no Maranhão, estamos vacinando os profissionais da educação, né? Nós tivemos a vacinação, ontem foram mais de 94 mil profissionais de educação já foram vacinados, né? É assim que a gente tem que pensar. Para voltarmos às aulas presenciais, nós precisamos voltar com segurança, porque nós já perdemos colegas, e é muito triste a gente ver colegas que passaram anos, que acreditavam na educação, que lutaram tanto, perderam a vida por um vírus. Então, é com essa mensagem aí que eu termino a minha fala, né, me coloco à disposição. E eu não sei se vocês perceberam nas minhas apresentações, em todos os slides eu faço uma homenagem àquele que é o patrono da educação do Brasil, nos seus 100 anos de Paulo Freire, certo? É isso, muito obrigada, estou à disposição. Obrigada, Betinha. De nada, querida.